Capítulo 7. Deus ampliou os limites do ministério. 1. A porta para o evangelismo mundial se abriu. 2. Fé é a certeza daquilo que esperamos. 3. Colaborando com ministérios das associações da igreja. 4. Qual o segredo para o crescimento de uma igreja? 5. Missões em massa domésticas e internacionais. 1. A porta para o evangelismo mundial se abriu. Na Cruzada de Evangelização Mundial do Espírito Santo. Em maio de 1992, fui convidado para um café da manhã anual nacional, onde o presidente e os principais políticos iam e levei a nossa orquestra Nissi. No mesmo ano, nos dias 14 e 15 de agosto, participei do processo da Cruzada Mundial de Explosão do Espírito Santo de 1992, que foi realizada na Praça Ioido. Essa cruzada foi realizada com o título O Mundo para o Espírito Santo, e foi um mega encontro onde compareceram mais de 1 milhão de pessoas. Nossa igreja participou com os 200 integrantes do coral Orquestra Nissi e com os 400 membros que foram voluntários para ajudar com o trânsito de veículos e com a segurança do local. Lá encontrei-me com o pastor Gvangson Ha, que era presidente do Clube do Espírito Santo de Washington e integrante permanente da diretoria da Cruzada de Evangelização do Espírito Santo. Ele era meu colega de escola e estava exercendo o ministério em Washington. Não o via desde nossa formatura até nos encontrarmos como pastores ali. Ele me disse que estava se perguntando de que igreja aqueles voluntários tinham vindo e ficou admirado ao descobrir que eram da minha igreja. A partir daí, meu ministério começou a ir para o continente americano. Cruzada Unificada de Evangelismo em Washington, D.C. Em 1993, Deus abriu a porta da missão mundial. Recebi o pedido de falar na Cruzada Unificada de Evangelismo de Washington, que era realizada pela Associação de Igrejas Coreanas, dos dias 6 a 8 de agosto de 1993. Já tinha recebido muitos outros pedidos de falar em outros países antes, mas não havia conseguido atender a nenhum deles até então. Mas quando se tratou da capital dos Estados Unidos, senti que havia providência de Deus ali e decidi ir. Os organizadores da Cruzada Unificada de Washington D.C. disseram que haviam planejado aquele encontro, para plantar fé nos coreanos que estavam ali e fazer com que experimentassem mudanças em suas vidas, através das obras do Espírito Santo. O encontro aconteceu no ginásio da Escola de Segundo Grau Wheaton, sob patrocínio da União de 180 Igrejas do Nordeste de Washington, Nova York e Baltimore, e foi cheio do Espírito Santo durante todos os 3 dias de evento. No primeiro dia, preguei a mensagem da cruz, no segundo, a fé carnal e a fé espiritual, e no terceiro, a bênção da vida eterna. Os participantes humildemente esperavam pela palavra e recebiam as mensagens dizendo amém, incentivando as pessoas a habitarem na luz. Depois que a Cruzada de Washington terminou com sucesso, foi convidado como pregador e presidente honorário da Cruzada Evangelística de Los Angeles de 1993, que foi realizada pela Associação Coreana da Cidade da Coreia, celebrando o 20º Dia da Cidade da Coreia, no dia 19 de setembro de 1993. Antes dessa cruzada, Deus fez com que eu me preparasse para ela com muita oração. Gastava um tempo especial em oração só para essa reunião. Ia à montanha 3 vezes por semana e me preparei clamando em oração. Os organizadores da Cruzada Evangelística de Los Angeles me pediram para pregar uma mensagem de consolo aos coreanos que estavam ali, mas não foi o que eu fiz. O que eles precisavam não era de consolo, mas sim de arrependimento por não viverem uma vida cristã adequada. Eles tinham que guardar o dia do Senhor e viver na luz. No dia 29 de abril de 1992, havia uma gangue de afro-americanos na região de Los Angeles e os coreanos estavam vivendo com profundos ferimentos e um sentimento de vítima. Aquilo havia sido causado inicialmente por racismo, mas depois a gangue começou a roubar indiscriminadamente e a pôr fogo na maioria das lojas dos coreanos. Muitas famílias coreanas foram material e psicologicamente danificadas. A Bíblia nos ensina que, se vivemos pela palavra, tivermos um coração verdadeiro e uma fé perfeita, nossas almas prosperarão, seremos saudáveis e todas as coisas correrão bem conosco. A saber, se praticamos a palavra de Deus, podemos ser protegidos de todos os tipos de acidentes e desastres.
Usei a passagem de Atos 4, 11 e 12 e o título da mensagem foi: Porque Jesus é o único Salvador. Preguei a mensagem da cruz e tentei plantar fé naquelas pessoas. Incentivei-os a se tornarem cristãos que vivem pela palavra de Deus, acima de qualquer outra coisa. Fui convidado também para pregar uma mensagem em uma igreja em Irvine. Depois de todos os encontros, no dia 21 de setembro, visitei a Câmara Municipal da cidade de Los Angeles. Os vereadores pararam a reunião por um momento e me pediram para orar. Orei pedindo bênçãos sobre eles. Naquele dia, recebi cidadania honorária do Condado de Los Angeles e ouvi dizer que era a primeira vez que faziam aquilo. Participei do Flower Float Parade, desfile dos carros de flores, que era o ápice do dia de festival coreano, Korean Day Festival, em Los Angeles e passeei em um carro alegórico. A oração que fiz e o passeio no carro alegórico foi transmitido e reportado nas redes KTAN, KATF, KTE, e no The Uncoco Daily, e The John Lang Daily. Foi nessa ocasião que fiquei conhecido naquela região. Tudo foi a graça de Deus. Sermões em transmissão ativa. A partir de março de 1990, meus sermões começaram a ser transmitidos em um programa chamado Terra Longínqua, Boas Notícias, da empresa de transmissão Far East. O programa era transmitido na China e em algumas partes da Rússia. Desde então, comecei a receber cartas de agradecimento de muitos chineses coreanos, tendo alguns deles ainda visitado nossa igreja. A partir de agosto daquele ano, meus sermões estavam sendo transmitidos também em Washington DC através de uma rádio coreana. Depois, a partir de dezembro de 1992, foram transmitidos pelo Este Evangelho, do sistema de transmissão Cristã-Busa. Em novembro de 1993, no sistema cristão de transmissão IRI, e em fevereiro de 1994, começaram a ser transmitidos toda semana pelo sistema cristão de transmissão Xangu. Todo ano, a duração total dos meus sermões transmitidos estava aumentando, e mais de 900 minutos de sermão eram transmitidos a cada semana. Tinha que gravar, voz, cada sermão e isso não era fácil. Dos dias 20 a 22 de maio de 1994, preguei em um encontro de coreanos em Washington e em Baltimore, organizado pelo Sistema Cristão de Rádio de Washington. Depois disso, um senhor chamado Yong Ho Kim, o CEO da WCRS, pediu-me para me tornar um membro da diretoria da empresa e eu aceitei sua proposta. Muitos ouvintes da WCRS mostraram uma resposta muito boa, e com isso, fiquei conhecido em toda a área. O CEO, Sr. Kim, me enviava as respostas de muitas pessoas, dizendo que as mensagens eram o puro evangelho. Ele estava muito feliz de ter um retorno bom de seus ouvintes. 2. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Reconhecida como uma das maiores igrejas do mundo. Em fevereiro de 1991, enquanto mudávamos para um novo santuário em Gurudon, fizemos uma reunião especial de avivamento de 2 semanas. No último dia do avivamento, na vigília de sexta, o número de membros era de pouco mais de 10.000. Deus nos enviou muitas pessoas de diferentes origens culturais, sociais e econômicas. Depois de 6 meses, o santuário estava cheio e depois de 3 anos a igreja já não conseguia acomodar mais ninguém. No dia 11 de fevereiro de 1993, o maior jornal diário da Coreia, juntamente com os jornais cristãos, divulgaram estatísticas pela Christian World Magazine dos Estados Unidos com as 50 maiores igrejas do mundo, e a nossa igreja estava entre elas. Havia passado apenas pouco mais de 20 anos, depois da abertura, e Deus já tinha nos permitido um crescimento internacional. Não fui eu, mas Deus foi quem fez tudo, e tudo o que podia fazer era agradecer e glorificar a Deus Pai. O que quer que oremos com esperança. Provérbios 29, 18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Revelação é o que Deus nos deixa saber através de seus profetas. Se não tivermos revelação, não teremos compostura e ignoraremos a lei de Deus, agindo de acordo com nossa própria vontade. Assim, seguiremos um caminho de destruição. Enquanto jejuava por 40 dias, antes de abrir a igreja, Deus me deu muitos sonhos e visões. Ele trabalha em nós para que, tanto o que desejemos, quanto trabalhemos seja para o prazer dele. Ele me deu sonhos e me direcionou.
Orava muito para que eu pudesse abrir uma igreja um dia e ele fez com que ela viesse à existência, fez com que fosse uma igreja que o amasse muito e ainda colocou sobre ela uma missão mundial. A fim de realizar a missão mundial, primeiro tive que levantar obreiros. Tive que fazer muitos líderes, que fossem corretos aos olhos de Deus, tanto para serem usados dentro como fora do país. Orava também, para que tivéssemos excelentes pastores. Quando ia ao seminário, os estudantes de teologia na época limpavam os banheiros da igreja, faziam os boletins semanais e faziam outras tarefas difíceis de membros e pastores de igrejas. Não costumavam receber nenhum elogio, mas se cometessem algum erro, seriam repreendidos por seus pastores e, no pior dos cenários, seriam expulsos da igreja. Sentia-me muito mal de ver aqueles seminaristas vivendo de tal maneira. Depois que abri a igreja, ajudava com as mensalidades e outras despesas dos estudantes de teologia de nossa congregação. Queria oferecer-lhes um suporte, de modo que seus corações não fossem tomados pelo mundo, mas se dedicassem somente ao seu crescimento como ministros de poder. Deus colocou em meu coração uma vontade de levantar muitos pastores. Contudo, devido a uma situação financeira da igreja na época, aquilo não era uma coisa fácil de fazer. Algumas vezes, os membros que estavam encarregados das finanças da igreja reclamavam, então os convencia e tentava fazê-los entender e trabalhar em paz. Além disso, para cumprir com nossa missão mundial, precisava de bons grupos de louvor e então orei por isso. Enquanto jejuava por 40 dias, pude ver os grupos de louvor ministrando em cada encontro. Toda vez orava: Deus, quando eu abrir a igreja, dá-me excelentes grupos de louvor. Olhava para isso com fé. Depois, orava não apenas pelos grupos de louvor, mas também para Deus nos dar uma orquestra, para glorificar a Deus. 1 Crônicas 23, 5 diz, e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Podemos ver que havia 4.000 pessoas tocando instrumentos no templo de Deus. O Salmo 150 nos diz para louvarmos com trombeta, lira, harpa, instrumentos de cordas, flautas, símbolos sonoros e símbolos ressonantes. Enquanto orava pela orquestra, esperei por muitos anos pela direção de Deus. Deus chamou músicos profissionais de vários instrumentos e fez com que crescessem com a palavra de vida, colocou um sonho em nossos corações. Geralmente, os músicos têm um jeito especial, e não seria fácil para eles entregarem a si próprios e o seu conhecimento, para exercer o ministério e glorificar a Deus. No entanto, houve de fato músicos profissionais, que só queriam dar glórias a Deus em gratidão à sua graça e formaram uma orquestra. No dia 1º de março de 1992, fizemos o culto de sua inauguração. Desde então, eles têm sido muito ativos nas associações da igreja. Tocaram na cruzada do Jubileu na Praça Ioido e em outros concertos realizados em igrejas ou instituições de caridade, dentro e fora da Coreia. Além de tudo, Deus ainda nos deu lindos corais. Hoje temos mais de 20 grupos de louvor e eles louvam e glorificam a Deus, não apenas na Coreia, mas também em muitos outros países. Louve-o com tamborins e danças. O sonho de realizar a missão mundial trouxe também grupos de dança. Meditei na Bíblia sobre quais são os tipos de atitudes que agradam a nosso Pai, quando louvamos a Ele. Tive a resposta através do que Davi escreveu. Ele dançou com muita alegria quando a arca do Senhor voltava para ele, segundo Samuel 6, 12 a 23. Sua esposa Mical, no entanto, o desprezou em seu coração e o criticou. Então Davi disse: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Mical, que havia desprezado o rei Davi dançando diante de Deus, foi amaldiçoada e tornou-se uma mulher estéril. Fica óbvio para nós então que, melhor é obedecer à palavra de Deus e agradá-lo a ter medo do que as outras pessoas irão dizer. Eles dançam. Dança inspirada por espíritos malignos. Em março de 1986, o grupo de dança santa, que depois veio a ser o grupo missionário de artes, foi inaugurado para glorificar a Deus com lindas e inspiradoras coreografias, para que todo aquele que as visse pudesse ter esperança de ir para o céu. Hoje, a dança na cultura cristã tornou-se bastante comum, principalmente com a ajuda do desenvolvimento da mídia.
Contudo, naquela época, a dança na igreja era algo muito raro. Nossa igreja estabeleceu então o Comitê de Louvor e o Comitê Missionário de Artes Interpretativas. Eles organizam vários eventos e constroem cantores, dançarinos e músicos profissionais. Mas, como nossa igreja estava crescendo muito rápido, alguns ficaram com ciúmes e começaram a espalhar falsos rumores e mentiras como: eles dançam. Em cada culto de adoração. Várias vezes por ano preparávamos apresentações de danças especiais para os eventos das festas bíblicas e os grupos dançavam diante da congregação. Mas um falso rumor foi espalhado de que nós estávamos capturados por espíritos maus e então dançávamos em todo o culto. Apesar dos falsos rumores, nosso grupo de dança santa foi convidado para a Cruzada Aleluia da União Soviética de 1991, do pastor Yong Yun-shin. Aquela foi a primeira apresentação internacional do grupo, glorificando a Deus através da dança. Desde então, passaram a ser amados e aceitos por muitas pessoas, com suas apresentações na Coreia e em outros países. Eles ainda estão exercendo seu ministério de glorificar a Deus. Reconhecidos por seu talento. Atualmente, existem muitos grupos de artes interpretativas na igreja. Eles desenvolveram seu talento em Deus e são ativos em seu ministério. No dia 1º de junho de 1991, um dos grupos de nossa igreja participou da 10ª competição de música gospel, realizada pela empresa de transmissão Far East e ganhou o grande prêmio. No dia 17 de junho de 1995, na 14ª competição, o Som do Coro da Luz, da nossa igreja, ganhou o grande prêmio. Esse grupo consistia em 3 membros na época, e um deles era a minha terceira e mais nova filha, sou hoje. Deus já a tinha chamado para ser sua serva, quando ela era apenas uma criança. Hoje, depois de fazer seminário, é pastor em nossa igreja. No dia 17 de abril de 1993, havia um show de música cristã no Whitehall Hall, para crianças que eram responsáveis por suas famílias e nossa orquestra Nessi foi convidada para tocar. No mesmo ano, a orquestra também foi convidada, juntamente com o grupo missionário de artes e outros grupos de louvores a apresentarem no culto especial de adoração, para a evangelização dos promotores públicos, que foi realizado na sala de conferência do Supremo Escritório dos Promotores Públicos. No dia 6 de novembro de 1993, os cantores cristalinos da nossa igreja participaram da 4ª Competição Nacional de Música Gospel, realizada pelo Sistema de Transmissão Cristã e ficou com o primeiro lugar. 3. Colaborando com ministérios das associações da igreja. A transição e o crescimento de 93 e 94. Como os membros da nossa igreja frequentavam e faziam os trabalhos voluntários em muitos eventos cristãos, várias organizações queriam me dar altas posições. Mas como havia muitos pastores que eram mais velhos e eu queria ajudar só nos bastidores, não assumia os cargos que me ofereciam. Recusei muitas vezes, mas como também pensei que eles poderiam achar que eu estava sendo rude, pedi para baixarem o cargo um nível e aceitei suas propostas. Nos eventos, se meu nome estivesse na cadeira, tinha que sentar lá, mas se os assentos não estivessem designados, eu iria sempre sentar nos que ficavam no final da fila, onde me sentia mais à vontade. Sentia-me muito envergonhado em sentar no centro, enquanto havia muitos pastores ali, mais velhos do que eu. Até hoje ainda tenho que pensar e me concentrar na palavra de Deus e nas orações, ao invés de ter muitas outras atividades. Então, em muitas ocasiões, meus pastores assistentes ou anciãos da igreja participam de eventos em meu lugar. Por eu não me socializar muito, não ir a muitos encontros e ter pouca amizade com outros pastores, talvez algumas pessoas de fora, que não me conhecem, podem achar que eu sou um homem arrogante. Mas sempre que havia qualquer pedido para cooperarmos com algum evento de uma associação da igreja, tentava fazer o meu melhor para fazer com que este fosse bem-sucedido. No dia 21 de junho de 1993, fiz uma oração especial pela Campanha Nacional de Ciclismo e Grande Cruzada em Ginga pela reunificação da nação. A Orquestra Nessi, nosso grupo de louvor e voluntários também participaram. Dos dias 18 a 21 de outubro do mesmo ano, foi realizada em nossa igreja a Cruzada de Evangelização da área de Seul, em preparação para a Grande Cruzada Jubileu da Reunificação da Nação.
4 pastores muito famosos das Coreias foram os pregadores e enfatizavam que reuníssemos o país dividido com o Evangelho. No dia 24 de novembro daquele ano, fui convidado para pregar na reunião de oração pela reunificação da nação, na montanha de oração Aneusa. Preguei a mensagem, orei pelos que estavam ali e muitas obras de cura aconteceram. Também me interessava pela missão e reabilitação daqueles que estavam na prisão ou que acabavam de ser libertos. No dia 28 de fevereiro de 1994, o segunda Comitê Coreano de Cruzadas Cristãs do Ministério Nacional de Justiça e Reabilitação aconteceu na Igreja Presbiteriana Myungsung, pela Associação Cristã do Comitê Nacional de Reabilitação, com o título Palavra, Amor e Reabilitação. Eu era um dos presidentes da junta da associação e fiz a leitura da passagem bíblica. Os grupos de louvor da nossa igreja, a orquestra Nissi e os grupos de dança se apresentaram na cruzada, para a glória de Deus. No dia 24 de março, ainda daquele ano, em comemoração aos 40 anos do Sistema de Transmissão Cristã, o 11º Festival de Música foi realizado no hall principal do Shopping Sejong. O grupo de louvor da nossa igreja e a orquestra Nissi apresentaram nesse festival. No dia 20 de junho de 1994, a Grande Cruzada em Ginga pela Reunificação da Nação foi realizada pelo Conselho Central de Evangelização Mundial, cujo presidente era o pastor Yoon Gi-un-shin, e eu fiz a oração inicial. O título da pregação do pastor-presidente Yoon Gi-un-shin foi A Maneira de Reunificação da Nação, através do Evangelho, incentivando todas as igrejas a serem unidas, independentemente de suas denominações. Centenas de membros da nossa igreja fizeram trabalho voluntário no louvor, orquestra, como lanterninhas e na organização do trânsito. Dos dias 20 a 22 de junho, a Grande Cruzada pela Unificação da Nação do Conselho Central de Evangelização Mundial da área de Seul foi realizada em nossa igreja, com a pregação do pastor Moon Lee. No dia 14 de julho, a Grande Cruzada Espírito Santo de Seul de 1994, com o pastor John Jinpei como presidente e representante, foi realizada no Ginásio Olímpico. Reinhard Bonnke pregou a mensagem e eu dei a bênção apostólica. No dia 5 de setembro, participei na Cruzada de Mulheres Líderes Cristãs, realizada também no Ginásio Olímpico, pelo Comitê Jubileu de Cruzadas pela Reunificação da Nação e ajudei a fazer uma reportagem sobre a história da organização. Uma visita ao Palácio Presidencial Cheonvadai e a Cruzada Jubileu. No dia 29 de julho de 1995, como presidente permanente da Associação do Movimento de Evangelização e Reunificação da Nação, fiz uma oração especial no Encontro de Oração, em jejum, pela nação e pelos povos. No dia 12 de agosto, 10 pastores, que eram os líderes da Cruzada Jubileu pela Reunificação Pacífica, que estavam comemorando o 50º aniversário do Dia da Independência da Coreia, foram convidados ao Palácio Presidencial Cheonvadai. Disseram-me que íamos ter uma hora para conversarmos com o presidente e fazer sugestões. Um dia antes, orei a Deus perguntando-lhe o que eu deveria dizer ao presidente no dia seguinte, mas não houve nenhuma resposta. Orei por esse encontro, mas não recebi nenhuma palavra do Espírito Santo. A ausência da voz do Espírito Santo era realmente algo muito estranho. No dia 12 de agosto, às 11 da manhã, tivemos a reunião no Cheonvadai e percebi então, porque não havia tido nenhuma resposta em relação àquilo. Tivemos um encontro com o presidente Yoon Sung-kim, mas nenhum tempo para falar e dar sugestões nos foi dado. O presidente só falava e falava até a reunião acabar. Apenas oramos e voltamos. Fomos à Praça Yoido para participar da Cruzada Jubileu de Reunificação Pacífica, que começava às 2 horas da tarde. Ali, podia ver os membros da nossa igreja, fazendo trabalhos voluntários como organização do trânsito, estacionamento, lanterninhas na plataforma e participação na orquestra Nissi. 4. Qual o segredo para o crescimento de uma igreja? Esperança e visão do pastor Yoon Gi-un-shin. No dia 5 de dezembro de 1994, fui convidado para pregar no Centro de Treinamento Avivalista, da Associação do Movimento de Evangelização Nacional. No dia 8, Programa Aberto Especial Renova-nos, da transmissão da CBS, comemorando o 40º aniversário da CBS. Foi realizado em nossa igreja.
Preguei uma mensagem com o título Voz Verdadeira, incentivando a estação de transmissão a cumprir o dever de profeta e apregoar paz e justiça, através das mensagens transmitidas. O pastor Yong Shin amava a nossa igreja. Hoje ele é falecido, mas dizem que ele foi o grande pai dos avivalistas das Coreias e uma grande estrela no meio cristão coreano por mais de 40 anos. Ele amava muito a nossa igreja. Mostrava esperança e visão às igrejas coreanas, com suas mensagens enfatizando o Espírito Santo, a reunificação da Coreia, com um excelente senso de humor. Era amado por muitos, independentemente das denominações. Quando soube que eu era uma vítima do abuso da autoridade denominacional, visitou nossa igreja no culto de aniversário, em outubro de 1992, e deu a bênção apostólica. Desde então, passou a ir a vários eventos e encontros de nossa igreja, encorajando-nos sempre com mensagens de poder. Qual o segredo para o crescimento de uma igreja? Muitos pastores, não apenas na Coreia, mas também de outros países, ficam muito impressionados com o brilho e a aprovação graciosa dos membros da igreja e então me perguntam sobre o segredo para o crescimento de uma igreja. Perguntavam-me frequentemente: pastor, não vejo nenhuma organização especial ou treinamentos em sua igreja. Então, qual é o seu segredo para o crescimento dela? Como é que os membros fazem os trabalhos voluntários com tanta boa vontade? Eu, na verdade, não ensinei nada especificamente sobre aquilo, eles estavam realizando tudo por conta própria, através da graça de Deus. Há muitas opiniões diferentes sobre crescimento de igreja. Alguns pastores dizem: Deus nos dá só essa quantidade de membros, ou esse tamanho é o suficiente para minha igreja. A Bíblia diz que as primeiras igrejas, com as quais Deus se agradava, tinham o número dos que iam sendo salvos, aumentando a cada dia. Como é da vontade de Deus, que todos recebam a salvação, 1 Timóteo 2, 4, aquelas igrejas, que agiam segundo a vontade de Deus, tinham um número de crentes crescendo todos os dias, Atos 2, 47. Sempre que ouvia que qualquer igreja estava crescendo, ficava muito feliz. Pelo fato de cada igreja ser estabelecida pelo sangue do Senhor, orava por aquela igreja e seu pastor. No dia 23 de fevereiro de 1995, a Comunidade de Oração de Pastores Coreanos realizou a 149ª Conferência Nacional de Pastores em nossa igreja. Mais ou menos 1000 pastores compareceram e eu preguei sobre o segredo do crescimento de uma igreja. Em 1996, também preguei sobre os principais elementos para o crescimento de uma igreja, na Conferência de Pastores do Havaí e na da Argentina. Primeiro, o pastor e a igreja devem receber amor de Deus. Provérbios 8, 17 diz: Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Amar a Deus é, como é dito em 1 João 5, 3, em obedecer aos seus mandamentos. Jesus também disse: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em segundo lugar, devemos orar. Para exercer bem um ministério, devemos fazer descer o poder de Deus, através da oração. Os patriarcas da fé, que cumpriram a vontade de Deus, eram soldados da oração. Os apóstolos da igreja primitiva disseram: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Deixaram todos os trabalhos administrativos da igreja para os diáconos e se concentraram somente em orações e na palavra de Deus. Quando oramos, devemos clamar com toda a nossa força e vontade. Jeremias 33, 3. Em Gênesis 3, 17, Deus disse a Adão: quando ele pecou, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Assim como os homens podem colher só quando se esforçam e trabalham com suor, mesmo em espírito, nós podemos receber a resposta, só quando oramos com todo o nosso coração. Hoje, realmente, muitos membros da nossa igreja vêm para a igreja e oram a noite toda. O mesmo acontece em santuários locais, igrejas filiais e lares, pelo mundo afora. Em terceiro lugar, devemos ter fé espiritual. A fé aqui se refere à fé dada do alto, com a qual podemos acreditar verdadeiramente, de coração. É a fé que cria coisas do nada e com a qual nada é impossível. Não conseguimos ter esse tipo de fé só lendo a Bíblia como um conhecimento ou apenas porque somos cristãos há muito tempo.
Essa fé é dada por Deus, somente para aqueles que praticam a sua palavra. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Só quando oramos com esse tipo de fé espiritual é que conseguimos receber a resposta para qualquer oração, como é dito em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Assim, receberemos a resposta para o crescimento da igreja também. Em quarto lugar, devemos ouvir a voz do Espírito Santo e receber sua direção. O Espírito Santo habita no coração dos filhos de Deus e nos guia à vontade do Pai. Se ouvirmos a voz do Espírito Santo e recebemos sua direção claramente, seremos capazes de ver uma clara maneira para o crescimento de uma igreja. Para ouvir a voz do Espírito Santo, acima de todas as coisas, o pastor deve lutar contra os pecados, a ponto de jogar fora todas as naturezas mais do coração. Esse é o jeito que ele tem para quebrar todos os pensamentos carnais e hostis que são contra Deus. Mesmo se a palavra de Deus não concordar com alguma coisa que acreditamos, devemos obedecer a ela sempre. Em quinto lugar, devemos seguir o exemplo da igreja primitiva. No livro de Atos, as primeiras igrejas testificavam a mensagem da cruz. Elas praticavam a palavra e manifestavam muitos sinais e maravilhas. Muitas pessoas aceitavam o Evangelho, ao ver os milagres que aconteciam, já que muitas obras de poder eram realizadas pelos apóstolos. A igreja então cresceu rapidamente. 5. Missões em massa domésticas e internacionais. Começo de missões na África. Em janeiro de 1994, o pastor Charles Mason da Igreja Pentecostal da Tanzânia visitou nossa igreja. Ele foi tocado por uma mensagem, e quando voltou para o seu país, falou de mim. Dos dias 4 a 6 de julho de 1994, preguei na Conferência de Líderes de Igrejas Africanas, realizada pela Associação de Igrejas Pentecostais da Tanzânia, em Dar es Salaam, a capital do país. Fiquei muito comovido ao ver tantas pessoas na África sofrendo de pobreza e de várias doenças, inclusive a AIDS, pois sabia que qualquer um que vive na palavra de Deus pode ser liberto de todos os tipos de maldições e viver de forma saudável, tanto física como espiritualmente. Durante essa conferência, Deus nos mostrou muitas maravilhas. Quando nosso grupo chegou à Tanzânia, os pastores locais estavam dizendo: "Pastor, é muito estranho. Logo antes de vocês chegarem estava chovendo, mas agora não está mais e o céu está completamente limpo. Nós vemos Deus controlando as condições do tempo também." Do dia em que nosso grupo chegou ao aeroporto até o dia em que saímos do país, aonde quer que íamos, durante os dias quentes e ensolarados, Deus nos cobria com nuvens e, à noite, nos dava chuva para refrescar. O tempo foi simplesmente muito agradável, enquanto estávamos lá. A fim de que os líderes da igreja tivessem fé, preguei a mensagem da cruz. Eles entenderam a palavra de Deus e sentiram vida nela. Respondiam com uma única melodia, batendo palmas e dançando. Suas atitudes eram como de crianças inocentes. Muitos deles confessaram sua fé e foram renovados, ganhando confiança e fé como pastores. Depois da conferência, visitamos a tribo Masai, na Tanzânia. O chefe, juntamente com as pessoas da tribo, nos receberam muito bem. É de seu costume servir sangue de vaca a visitas importantes, mas como sabiam que beber sangue é proibido por Deus e que não íamos beber, eles nos serviram refrigerante de cola então. Para plantar fé neles, dei meu testemunho. A mensagem era traduzida simultaneamente para inglês, pelo reverendo Dr. Myongo Cheon, Savili Masai. Antes de começar seu ministério, o reverendo Cheon era professor de literatura na Universidade de Ozel. Mais tarde, seu coração ardeu em relação a missões na África e ele então estabeleceu um centro missionário em Nairobi, no Quênia. Hoje, prega o Pentateuco em 54 países do continente, para despertar as almas africanas. Japão, uma terra estéril. Nessa mesma época, as portas para evangelismo no Japão começaram a se abrir. Dos dias 5 a 8 de novembro, o encontro missionário de avivamento Goshin foi realizado no estádio de beisebol de Goshin, que era o maior de todo o Japão. O grupo missionário de artes, da nossa igreja fez uma linda apresentação que tocou os japoneses coreanos que estavam ali. O grupo foi convidado pelo pastor Yong-gyun para apresentar então na Cruzada da China encontro de oração pela reunificação na montanha Baedu,
em julho do mesmo ano. Em julho de 1994, o pastor Seung-Gil Ryu foi enviado ao Japão como missionário e tivemos assim o começo da nossa missão naquele país. Dos dias 22 a 23 de novembro de 1994, fizemos uma cruzada com o título de Desça sobre Nós, Fogo do Espírito Santo, no Centro Cultural Ida de Ganai, no Japão, com mais de 1.000 participantes. A conferência foi realizada pela Igreja Ida, ministrada por Oshikawa Noboru, e apoiada por várias outras igrejas da cidade. Preguei uma mensagem com o título A Evidência Histórica da Ressurreição. Incentivei as pessoas a terem certeza da ressurreição de Jesus e a levarem uma vida cristã com a esperança da ressurreição. No segundo dia, preguei sobre como encontrarmos o Deus vivo. Depois da mensagem, orei pelos enfermos e sinais aconteceram com abundância nas obras de fogo do Espírito Santo. Só me restava dar graças a Deus. O pastor Yoshikawa Noboru, que presidia essa cruzada, disse: muitos crentes japoneses foram tocados pelas mensagens profundamente espirituais do reverendo Dr. Jairoki Lee e isso é muito incomum no Japão. Muitos crentes japoneses acham que obras de cura só aconteciam nos tempos de Jesus. Ao ouvir as mensagens do reverendo Dr. Jairoki Lee, com autoridade divina, muitos foram curados e vieram a ter um encontro com Deus. Lembro-me de um paciente que foi curado nessa cruzada. O nome dele é Yoshizawa Motoiza. Ele tinha sido operado nas costas, na época em que trabalhava como engenheiro. Mas, devido a efeitos pós-operatórios, ele passou a ter dificuldade para caminhar e tinha ido à cruzada sentindo muita dor. No primeiro dia, ele ganhou fé, depois de ouvir a mensagem, e, no dia seguinte, foi ao meu hotel para receber oração. Orei por ele intensamente e sua dor desapareceu e suas costas, que estavam um pouco encurvadas, se endireitaram. Casais com problemas de infertilidade recebem respostas às suas orações. Em fevereiro de 1991 fizemos um encontro de avivamento com o título À Medida que Sua Alma Próspera, em comemoração à mudança para o novo santuário. Preguei 15 mensagens em 2 semanas e também conduzi encontros especiais para os enfermos. Começamos a ter então encontros especiais de avivamento de 2 semanas em 1993. O primeiro foi em maio, com o título Pecado, Justiça e Julgamento, João 16, 8. Ao ouvir aquela mensagem 2 vezes por dia, uma de manhã e outra à noite, sobre o que são pecado, justiça e julgamento, os participantes puderam ver quais eram as paredes de pecado que tinham diante de Deus. Olharam para seu passado e se arrependeram com narizes escorrendo e lágrimas nos olhos. Demoliram suas paredes de pecado e experimentaram abundantes obras de cura. Mal sabiam o que era fé, mas à medida que ouviam a mensagem, começavam a ter experiências com o Espírito Santo, entender a palavra, orar e tentar viver pela palavra de Deus. Muitas pessoas de diferentes igrejas de todo o país tinham ido ao encontro. Aqueles que haviam recebido graça e sido curados no avivamento, foram cheios do Espírito Santo e passaram a servir suas respectivas igrejas com mais diligência. Cânceres de útero e estômago foram curados pelo fogo do Espírito Santo. Havia pessoas que tinham recuperado a audição e jogado fora seus aparelhos auditivos, pessoas que recuperaram a visão e jogaram fora seus óculos e ainda pessoas que eram inférteis e puderam reproduzir. Mais especificamente, havia muitos casais ali já casados há mais de 5 anos, que não conseguiam ter filhos. Muitos deles receberam então a bênção da concepção. Como muitos casais estéreis pediram-me para orar por eles, na sessão do encontro de avivamento da noite de 5 de maio de 1993, enquanto orava pelos enfermos, orei também para que aqueles que fossem inférteis recebessem a bênção da concepção. Depois que o encontro acabou, no ano seguinte, ouvi dizer que muitos casais tinham tido filhos. Muitos desses filhos estudaram no jardim de infância Mamen e se formaram no mesmo ano inclusive. Teria que viver uma vida fisicamente debilitada, mas fizemos o segundo encontro especial de avivamento de 2 semanas, com o título Eu Farei João 14, 13, em maio de 1994. Fortes obras do Espírito Santo aconteceram nesse encontro também e muitos dos participantes experimentaram a cura divina. Gostaria de falar sobre Eugene Park que, depois de um grave acidente de trânsito, estava no hospital naquela época.
Eugene Park se envolveu em uma batida enfileirada de 4 carros, enquanto voltava para casa no dia 27 de maio de 1993. Ela ficou em coma e foi levada para o hospital. O seu maxilar trincou e o osso perto da bochecha quebrou. Seus intestinos foram danificados e seu corpo estava coberto de ferimentos. Devido ao deslocamento do fêmur, a pelvis e as juntas das costelas estavam esmagadas e distendidas. Sua perna esquerda estava paralisada e havia uma diferença de 5 centímetros entre as duas pernas. Os médicos disseram que ela teria que viver com aquela deficiência pelo resto de sua vida. No dia 10 de maio de 1994, Eugene Park quase não conseguiu a permissão do hospital para ir ao encontro especial de avivamento. Ela chegou com muletas, mas quando orei do altar por toda a congregação, as curas começaram a acontecer. A sua perna torta se endireitou. Antes, ela não conseguia bocejar ou abrir a boca, mas ao abrir a boca muitas vezes, já não sentia nenhuma dor. Depois, quando orei por ela individualmente, ela sentiu o fogo do Espírito Santo e passou a caminhar sem a ajuda das muletas. Os membros da igreja, que viram essas coisas acontecerem, estavam muito alegres e glorificavam a Deus com tremendo aplauso. Depois de 2 semanas, ela foi examinada no hospital da Universidade de Ania e foi constatado que suas pernas tinham agora o mesmo comprimento. Uma vez, um bebê que não parecia ter nenhuma chance de sobrevivência, miraculosamente recuperou a vida. A diaconisa Soanin Kim havia dado à luz prematuramente e o recém-nascido pesava 1,2 kg. Foi colocado na incubadora, mas as veias próximas ao coração estavam rompidas, o que desencadeou uma hemorragia cerebral e perda da visão. Os médicos disseram que não havia tratamento para a hemorragia e que, sem uma cirurgia, a bebê perderia a visão completamente, mas com a operação, recuperou apenas 1/3 dela. No dia 7 de maio de 1994, os médicos pediram aos pais para levar a bebê para casa, já que eles não podiam fazer mais nada por ela. Felizmente, o encontro de avivamento estava acontecendo naquela época. A diaconisa Soanin Kim levou então a criança à igreja. Sua condição era muito grave. Depois de tomar muitas medicações e injeções, não chegava a pesar nem 1 quilo. Parecia que não havia esperança alguma de que ela sobreviveria e o pai já tinha desistido. No dia 8 de maio, quando orei intensamente pela bebê, Deus começou a trabalhar. As pupilas começaram a ganhar cor, sua visão ficou normal. Ganhou forças para sugar a mamadeira, a partir daí, começou a conseguir comer mais e mais. E então cresceu com saúde. Seu nome é Hannah, hoje estudante do ensino fundamental e está crescendo lindamente no Senhor. Uma pessoa com apoplexia cerebral. Em 1995, o terceiro encontro especial de avivamento de 2 semanas foi realizado com o título O Justo Viverá pela Fé. No último dia, enquanto a oração especial pelos enfermos estava sendo feita, um tumulto acontecia na entrada do santuário e alguém de muletas foi carregado para dentro. Seu estado era crítico e parecia que ele tinha sido levado até a igreja por uma ambulância. Depois soube que ele era o Sr. Moon Ki-Kim, que tinha sido acometido por uma apoplexia cerebral. Um vaso sanguíneo havia rompido em sua cabeça. Sua esposa era pastora. Estava pastoreando em uma igreja recém-aberta e costumava ir à nossa igreja, de tempos em tempos, para ouvir a palavra de Deus. Quando aquele homem foi levado ao hospital, os médicos disseram que ele tinha poucas chances de sobrevivência. Então, quando essa pastora soube que o encontro estava acontecendo em nossa igreja, de ambulância, levou o seu marido lá, para receber a cura pela fé. Ele estava inconsciente quando chegou. Orei por ele, assim que a oração terminou, ele se sentou. Foi como nos filmes. Todos os que estavam ali e viram isso acontecer começaram a bater palmas e glorificar a Deus. Sendo curado quando as mãos estavam prestes a serem amputadas. A diaconisa Sangue Lee, que tinha 8 dedos deteriorando, estava presente nesse encontro e foi curada, ficando com seus dedos completamente normais, depois da oração. No inverno de 1985, ela havia sofrido de uma doença que deixava seus dedos congelados com o tempo frio. Havia recebido muitos tipos de tratamento médico, inclusive acupuntura. Nada funcionava. Também teve artrite em todo o seu corpo. Em 1990,
quando ela estava em Seul, frequentou a nossa igreja, mas depois ela voltou para a sua cidade natal. Depois que voltou para lá, afastou-se de Deus e ficou preguiçosa em sua vida na fé. Em 1993, seu corpo começou a encolher e seu pescoço estava enrijecido. Foi diagnosticado que ela estava com artrite reumatoide em todo o corpo e os sintomas começaram a aparecer, à medida que ele ia deteriorando. Foi hospitalizada no Hospital de Guru, da Universidade da Coreia, mas, 2 meses depois, seus dedos das mãos, exceto os polegares, começaram a deteriorar também. Suas mãos ficaram pretas até o punho. As unhas e os ossos dos dedos estavam em deterioração. O médico disse que suas mãos teriam que ser amputadas até os punhos, para que a doença parasse de avançar e marcou então a data para aquela cirurgia. Por causa da dor, a diaconisa Sangyeli tinha que tomar uma grande quantidade de analgésicos. Em maio de 1994, apenas um dia antes da cirurgia, ela foi ao encontro especial de avivamento de 2 semanas. Ela finalmente recebeu minha oração e confessou que, naquele momento, suas mãos haviam ficado quentes e que sua dor insuportável tinha passado completamente. Desde então, sua situação ficou muito melhor e o médico disse que não precisava mais operar e que podia ir para casa. A deterioração parou e a parte ferida, que era como a casca de uma árvore velha, caiu e uma nova carne e pele cresceram no lugar. Até as unhas se renovaram. No ano seguinte, em maio de 1995, ela foi ao encontro especial de avivamento de 2 semanas novamente. Na reunião especial de oração pelos doentes, no segundo dia do encontro, ela recebeu minha oração mais uma vez. Depois da oração, sentiu-se muito leve em todo o corpo e a dor causada pela artrite reumatoide tinha ido embora. Ela ficou limpa e curada. Não apenas os dedos que estavam deteriorando, mas todo o seu corpo estava livre de dor e doenças. Sendo protegida no desmoronamento da loja de departamento Sampongo. Tínhamos uma missão em nossa igreja chamada Missão Sal e Luz, que era para aqueles que trabalhavam em restaurantes e atacados. Desde sua fundação, em outubro de 1985, o grupo tinha cultos de adoração e encontros em diferentes áreas. Eles trabalhavam e trabalham pela evangelização na indústria de atacado e de restaurantes. Como os membros da Missão Sal e Luz trabalham aos domingos, eles vão ao culto depois de sua jornada, entre 9 e 11 horas da noite. No dia 29 de junho de 1995, por volta das 6 horas da tarde, aconteceu um grande desastre. Foi o desmoronamento do prédio da loja de departamento Sampongo. Mais ou menos 10 membros da igreja estavam trabalhando no local e Deus providenciou diferentes maneiras para que eles escapassem. Nesse terrível acontecimento, podemos experimentar o milagre de todos eles saírem salvos. A irmã Jin Sool-hong, uma das pessoas que estava trabalhando no prédio, foi encurralada com seus colegas por pilastras de concreto, no terceiro andar do subsolo, onde trabalhava na lanchonete dos empregados e foi milagrosamente resgatada. Quando seu horário de trabalho terminou, ela foi para a enfermaria descansar um pouco e o desmoronamento aconteceu. Ela e a enfermeira, que tinham machucado a cabeça e quebrado os pés, ficaram então encurraladas ali. Como não conseguiam ver uma polegada sequer na completa escuridão, não podiam pensar em nenhum jeito de escapar. Algumas vezes ouviam pessoas gritando por ajuda. Jin Sool, minha cabeça está sangrando. Quando você pregava o evangelho para mim, eu não gostava e tentava evitá-la. Perdoe-me, Deus, perdoe-me. Acreditarei em você agora. A enfermeira estava clamando e gritando. Então, a irmã Jin Sool-hong orou por ela, segurando suas mãos, e a confortou com a palavra de Deus. O pó de cimento no ar estava entrando pela garganta. A irmã Hong orou: Deus, mande-nos resgate, não só para mim, mas também para todas as pessoas que estão nesse prédio. Não deixe ele desmoronar ainda mais e dê-nos ar fresco também. Deus respondeu a essa oração. 3 horas depois que elas estavam confinadas, por volta das 9 horas da noite, elas puderam ver a luz de uma lanterna e ouvir alguém dizer: tem alguém aí? Elas então gritaram: aqui, e os 2 bombeiros seguiam o som de suas vozes. A enfermaria era perto da saída de emergência, e felizmente, as saídas de emergência e a escada vertical não tinham desabado.
Então, quando os bombeiros chegaram perto dessa escada, ouviram as orações e um som de louvor. A enfermeira foi levada para o hospital por uma ambulância, mas a irmã Jin Soo-hong não teve nada machucado. Tudo isso virou reportagem dos maiores jornais diários no dia seguinte e elas diziam inclusive que os bombeiros tinham ouvido o som dos louvores das pessoas encontradas. Quem cantaria naquela assustadora situação? O som foi o som da oração e de louvores a Deus e ele moveu o coração dos bombeiros para ir ao lugar onde as suas crianças estavam presas. Jin Soo-hong sempre ia ao culto de domingo à noite e dava os dízimos propriamente. Quando guardamos o dia do Senhor corretamente e damos os dízimos, Deus nos protege de doenças e acidentes. 6.L. 1995. A igreja logo antes do rompimento. Antes da campanha missionária ser feita, dos dias 27 a 29 de abril, havia uma série de cruzadas unificadas de mais de 40 igrejas em diferentes áreas, e eu fiz uma na igreja presbiteriana H do pastor, que era o presidente do comitê de organização. Antes de ir para Los Angeles, os membros da nossa igreja me deram uma determinada quantia de dinheiro para ser usado nessa viagem missionária. E eu disse aos obreiros da igreja: Deus me deu uma grande oferta missionária dessa vez e acredito piamente que deva ser por algum propósito. A igreja presbiteriana que mencionei, onde eu fiz a cruzada por 3 dias, era uma igreja pequena. O pastor, que já tinha mais de 60 anos, estava trabalhando muito, sempre por conta própria, sem ninguém para ajudá-lo. Tratou-se de um pequeno encontro, onde mais ou menos 100 pessoas se reuniram por 3 dias, mas, ainda assim, tentei dar o meu melhor na pregação. Muitos pastores que pastoreavam igrejas maiores, diziam que queriam ter-me como pregador e se entristeciam quando dizia que não poderia ir. Acreditava que Deus tinha uma razão para que eu conduzisse a cruzada naquela igreja por 3 dias. No dia 29 de abril, no último encontro, o pastor da igreja estava orando pela congregação e chorava dizendo: Deus, resolva esse problema financeiro da nossa igreja, essa igreja vai ser passada para o mundo. Já tinha passado por muitas situações desconfortáveis em minha vida, mesmo depois que virei pastor, mas ao ouvir aquela oração, o meu coração sentiu grande ansiedade. Deus o moveu naquele momento. Ajude essa igreja. A grande oferta missionária não é para ser usada em uma ocasião como essa. Ajude essa igreja. Ao ouvir essa voz, eu disse na mensagem: não sei o quanto essa igreja está devendo, mas a igreja de Deus não deve sofrer por causa das pessoas desse mundo. Darei uma pequena ajuda, então vamos todos participar juntos. E prometi $20.000 de oferta. Pude entender que Deus tinha me enviado àquela igreja, porque eu era capaz de lidar com situações desconfortáveis. Não queria ser servido como pregador, mas meu coração tinha ficado cheio de desejo de ajudar o pastor e confortar seu coração. Tentei o máximo, para que assim o pastor não se sentisse desconfortável e o seu tempo não fosse desperdiçado por minha causa. Durante a cruzada, o grupo de louvor da minha igreja conduziu o louvor. Eles também tentaram ministrar o máximo de graça e completude do Espírito nos membros. No dia seguinte, domingo, 30 de abril, o pastor veio até mim com uma expressão triste dizendo: Pastor, até ontem, membros de outras igrejas que o conheciam vieram a essa igreja, mas hoje tenho certeza de que todos os nossos membros terão ido embora. Nem precisa ir à igreja para ver o que estou lhe falando. Fiquei surpreso ao ouvir aquilo e lhe perguntei o que tinha acontecido. Ele me disse que o pastor assistente não tinha passado na prova para a consagração de pastor e ainda havia reclamações contra ele. Assim, o pastor assistente saiu da igreja e levou consigo outros membros mais velhos que também se opuseram a ele. A igreja estava um caos. Além de tudo, ela ainda tinha problemas financeiros por causa das dívidas e os membros haviam perdido as forças para um avivamento. Mas, quando fui à igreja, descobrimos que os membros não tinham saído de lá, pelo contrário, a igreja estava lotada. Até os assentos do louvor estavam ocupados e os rostos das pessoas estavam reluzentes. Deus sabia da situação da igreja, e, para salvá-la, Ele me enviou lá para pregar a sua palavra e ajudar o pastor financeiramente. Campanha missionária de 95 em L.A. No dia 30 de abril de 1995,
A campanha missionária mundial de 1995 em LA foi realizada no Centro de Convenções pelo Comitê de Evangelização Mundial e pelo Comitê de Movimento de Espiritualidade Cristã Coreia-América. Eu fui convidado como pregador principal. A campanha missionária mundial foi realizada com sucesso, pela graça de Deus. 2 dias depois, li o jornal americano cristão e ele dizia: no dia 30 de abril, por volta de 50 avivalistas e mais de 8.000 crentes se reuniram e fizeram um encontro de avivamento pela união de muitas raças. O reverendo Jairok Lee, o convidado principal, teve sua pregação com o título Sejamos um, e incentivou os participantes dizendo: somos todos irmãos na fé, independentemente da região onde vivemos ou da nossa cultura, e, com essa fé unida, façamos o fundamento da evangelização mundial. A voz da multidão gritando o lema dessa campanha: pregar o evangelho até os confins da terra, fazer dessa cidade uma cidade de anjos, a vitória é nossa, soava em todo o salão de convenções. Fui também à oração de café da manhã, a qual mais ou menos 300 líderes da área metropolitana da cidade de Los Angeles compareceram. Eles apreciaram nosso grupo de louvor e dança e alguns deles estavam derramando lágrimas com o toque do Espírito Santo. Dia de Festival Coreano. Em setembro de 1995, fui ao 22º Dia de Festival Coreano, da Koreaton de Los Angeles, como presidente honorário. Fiz a oração inicial pela inauguração de um monumento e a oração de abertura da Noite Coreana. Também participei das partes mais importantes do evento e do desfile do festival com carros alegóricos decorados com flores. Havia 4 cavalos em um certo carro, que era para um convidado muito especial. Não me sentia confortável aparecendo diante de tantas pessoas, mas ainda com paz no meu coração, fui convidado para ir naquele carro especial. Os outros carros iam atrás deste. Houve algumas perturbações e incômodos pretendendo me impedir de continuar participando daquele evento como presidente. A Associação dos Coreanos de Los Angeles fez uma reunião sobre isso e emitiu uma nota dizendo que, se alguém fosse encontrado espalhando falsos rumores contra mim, o presidente honorário, eles iriam tomar ações legais contra tais pessoas. O trabalho de Satanás foi anulado pelas pessoas que Deus preparou em um lugar inesperado.